Fyodor Dostoiévski afirmou certa vez: o homem é um mistério. É preciso desvendá-lo, e ainda que passes a vida inteira a desvendá-lo, não digas que perdeste tempo. Eu me ocupo deste mistério porque quero ser um homem. Esta frase não é apenas uma reflexão literária, mas um mapa para o trabalho mais crucial de uma vida, a autoinvestigação. Você já se sentiu como o principal arquiteto de seus próprios fracassos? Já percebeu um prazer secreto e amargo no próprio ressentimento? Ou se viu paralisado por um excesso de consciência que analisa todas as possibilidades até que a própria vontade de agir se dissolve? Dostoiévski não apenas compreendeu esses impulsos, ele desceu aos abismos da psique, onde eles nascem, e os documentou com uma precisão assustadora. Enquanto dissecamos estes perfis psicológicos, o único pedido é que você seja honesto consigo mesmo, não para encontrar falhas, mas para buscar clareza. Reflita sobre qual aspecto mais ressoa com sua própria experiência interna. Se esta busca pelas verdades ocultas da alma lhe interessa, e se você valoriza uma análise que vai além do superficial, considere se inscrever no canal. Hoje usaremos a genialidade de Dostoiévski como um bisturi para revelar 3 demônios arquetípicos que assombram a mente moderna: o ressentimento paralisante, a soberba intelectual e o vazio nihilista. O objetivo não é julgar ou diagnosticar, mas reconhecer os padrões que operam sob a superfície da nossa consciência. Ao final, uma pergunta se tornará inevitável e ela deverá ser respondida não com precipitação, mas com profunda reflexão. Qual deles habita em você? O primeiro demônio que Dostoiévski nos apresenta é talvez o mais insidioso por ser o mais passivo. É o arquétipo do homem do subsolo, a personificação do ressentimento que paralisa. Este não é um homem de ação, mas de pensamento, um intelecto afiado que se voltou contra si mesmo. Ele sofre de uma doença que poderíamos chamar de hiperconsciência, a capacidade de analisar cada situação a partir de tantos ângulos que toda e qualquer ação se torna impossível, fútil ou ridícula. Sua mente é um labirinto sem saída, onde cada pensamento é imediatamente neutralizado por um contrapensamento. A consequência desta paralisia analítica é um profundo rancor contra o mundo, especialmente contra os homens de ação, aqueles que vivem de forma simples e decidida, sem o fardo da reflexão excessiva. E aqui reside o núcleo patológico. O homem do subsolo encontra um prazer secreto e doentio na sua própria humilhação e sofrimento. Ele se agarra à sua dor como um sinal de superioridade intelectual. Em sua lógica distorcida, sofrer por ser inteligente é mais nobre do que ser feliz na ignorância. Essa mentalidade ecoa hoje com uma clareza assustadora na cultura do ódio online e na inércia pessoal. O subsolo moderno é o anonimato da internet, de onde se pode destilar ressentimento contra um mundo do qual não se consegue ou não se quer participar. Para entender a revolta deste arquétipo, precisamos examinar sua filosofia. O homem do subsolo declara que, se a lógica e a razão ditam que 2 mais 2 são 4, ele se reserva o direito de insistir que 2 mais 2 são 5. Este 2 mais 2 do 5 não é um erro de cálculo, é a afirmação máxima do livre-arbítrio contra as leis imutáveis da natureza e da sociedade. É um ato de puro capricho, uma tentativa desesperada de provar que ele não é apenas uma engrenagem em uma máquina, um prego de piano, como ele mesmo diz. A autossabotagem torna-se, então, a prova definitiva da liberdade. Ele escolhe o que é pior para si mesmo simplesmente para sentir que a escolha foi sua, livre de qualquer lógica ou benefício. A pergunta que ele nos força a fazer é desconfortável. Quantas vezes você já escolheu o caminho objetivamente pior,
apenas para sentir que a decisão era unicamente sua. Se o homem do subsolo representa a paralisia nascida do ressentimento, o segundo demônio representa a tentativa de curar essa paralisia através da ação, mas uma ação justificada pela mais perigosa das faculdades humanas, a soberba intelectual. Este é o arquétipo de Raskolnikov, o protagonista de Crime e Castigo. Ele é o intelectual que não se contenta em sofrer em seu canto. Ele decide agir, mas para isso precisa primeiro construir uma teoria que o coloque acima da moralidade comum. A sua tese é a do homem extraordinário. Raskolnikov postula que a humanidade se divide em duas categorias. A ordinária, a grande massa que é material para a história e que deve viver em obediência, e a extraordinária, os raros gênios como Napoleão, que têm um direito inerente de transgredir as leis, inclusive a de não matar, se essa transgressão for necessária para a realização de uma nova e grandiosa ideia. Este é o perigo supremo do intelecto desvinculado da humildade e da empatia. Ele se torna uma ferramenta para justificar a crueldade, o egoísmo e a violência em nome de um bem maior, definido por ele mesmo. Aqui, Dostoiévski nos oferece uma de suas análises mais profundas. O verdadeiro crime de Raskolnikov não é o ato brutal com o machado. O verdadeiro crime acontece antes, no silêncio de seu quarto, no laboratório de sua mente. É o crime da autopermissão intelectual. É o momento em que a razão, orgulhosa de si mesma, concede a seu dono o direito de decidir quem vive e quem morre. O ato físico é apenas a conclusão trágica de uma premissa filosófica. E o que se segue, a transgressão, não é o nascimento de um novo Napoleão, mas a desintegração de uma alma. A teoria de Raskolnikov, tão lógica em sua mente, se despedaça contra a realidade inabalável da consciência humana. Ele não é atormentado pela polícia, mas por sua própria psique. A febre, a paranoia e o isolamento autoimposto são a prova de que nenhuma teoria, por mais brilhante que seja, pode anular a estrutura moral fundamental do ser humano. A implicação moderna deste arquétipo é vasta e se manifesta sempre que a mentalidade de que os fins justificam os meios é adotada, seja na busca por uma carreira, em um projeto político ou na vida pessoal. É a crença arrogante de que nossos objetivos são tão importantes que as regras comuns de decência e moralidade não se aplicam a nós. Se Raskolnikov fracassou porque sua humanidade não lhe permitiu ser o super-homem que sua teoria exigia, o nosso terceiro demônio nos mostra o que acontece quando a humanidade se esvai por completo. Chegamos ao vazio nihilista, personificado na figura de Nikolai Stavrogin, da obra Os Demônios. Ele é o resultado final da morte de Deus, que Dostoiévski tanto temia. Um homem para quem a distinção entre bem e mal, beleza e feiura, simplesmente deixou de existir. Ele não é imoral, ele é amoral. É um sol negro, um centro de gravidade carismático e belo, mas completamente oco por dentro. O motor de Stavrogin não é o ressentimento ou a ambição ideológica, mas algo muito mais aterrador, um tédio existencial absoluto. Em um universo desprovido de qualquer valor transcendente, nada mais importa. A vida perde o sabor, a cor e o peso. A única motivação que lhe resta é testar os limites. Ele comete atos de caridade e de crueldade com a mesma indiferença fria, não por prazer ou malícia, mas como um cientista que aplica estímulos a um nervo morto, na esperança desesperada de provocar uma reação, de sentir qualquer coisa. Esta condição se manifesta como uma prisão de ironia e distanciamento. Stavrogin é incapaz de um compromisso genuíno, de uma crença sincera ou de um amor verdadeiro. Tudo é um experimento, uma pose, um jogo para aliviar o fardo de sua própria vacuidade.
Sua busca desesperada por sentir algo o leva às transgressões mais extremas, não porque ele as deseje, mas para ver se a violação do último tabu pode finalmente despertar sua alma anestesiada. Ele fere os outros não por ódio, mas por uma curiosidade mórbida e apática. A implicação moderna deste arquétipo é a apatia usada como um escudo. Em um mundo supersaturado de informação, estímulos e tragédias, o distanciamento irônico pode parecer uma estratégia de sobrevivência. Contudo, quando levado ao extremo, ele nos esvazia de nossa própria humanidade, nos aprisionando em um vácuo onde nada mais tem significado real, e o sofrimento alheio se torna apenas mais uma imagem na tela. Agora, devemos olhar para estes três demônios não como figuras isoladas, mas como um espelho que reflete uma progressão trágica. Eles são estágios na desintegração da alma. Tudo começa com o ressentimento impotente e a paralisia intelectual do homem do subsolo. Para escapar dessa prisão, a alma sonha com a ação e o poder, dando origem à soberba teórica de Raskolnikov, que se autoriza a transgredir. Mas quando este projeto de poder, nascido do orgulho, inevitavelmente falha e se choca com a realidade da consciência, o que resta é o colapso. O resultado é o vazio de Stavrogin, a alma queimada que, tendo tentado e falhado em ser Deus, se descobre oca e apática. Eles não são apenas personagens, são estágios de uma desintegração possível. A questão se torna então inevitável. Você consegue identificar estes sussurros em sua própria jornada? Diante deste abismo, qual é a cura proposta por Dostoiévski? Sua obra é unânime em sua resposta. A salvação jamais virá do intelecto. A mesma ferramenta que constrói as teorias da soberba e os labirintos da paralisia não pode ser a que nos liberta. A redenção, para Dostoiévski, não nasce da lógica, mas de duas forças que a razão despreza: o sofrimento aceito e a conexão humana. Ela não está em Napoleão, mas no arquétipo de Sônia, a figura que, em Crime e Castigo, confronta a teoria assassina de Raskolnikov não com um argumento melhor, mas com um amor incondicional e uma fé humilde. A cura não está em matar os demônios ou em reprimir essas sombras. Está em confrontá-los com uma força oposta e superior, a compaixão. Os demônios de Dostoiévski não são, portanto, monstros externos, but aterradoras potencialidades adormecidas em nossa própria alma. O homem do subsolo, Raskolnikov e Stavrogin vivem em nós como os sussurros do ressentimento, da soberba e da apatia. Reconhecê-los com honestidade e sem desespero é o primeiro e mais crucial passo em direção à liberdade. A pergunta inicial, qual deles é você? Não é um teste com uma resposta simples. Por isso, os convido a refletir nos comentários, não sobre qual demônio acreditam ser, mas qual dessas três sombras vocês mais temem encontrar em si mesmos. E por quê? Essa distinção é fundamental. Se esta forma de autoinvestigação tem valor para você, inscreva-se e ative as notificações para mais ensaios. No fim, a análise de Dostoiévski nos mostra que o verdadeiro demônio não é a escuridão que possuímos, mas a insistência em não olhar para o nosso próprio abismo.